Sejam com todos a maravilhosa graça e a paz de Cristo Jesus, Senhor e Salvador da Igreja. Somos bem-vindos à presença do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E acolhidos em amor pela Trindade Santíssima, tomamos parte no culto do Senhor. Culto que só a Ele é devido e que a Ele tributamos neste dia que é seu. Dia que Ele fez para nos alegrar o coração, para nos edificar o espírito, para nos abençoar a vida. Um tempo festivo, como nos lembra a cor vermelha que recobre os paramentos do altar e as vestimentas litúrgicas. Tempo de celebração pelos 108 anos de vida organizada desta comunidade de fé, a Igreja Presbiteriana de Copacabana. Mês de aniversário, mês de festa, mês de alegria, mês oportuno para expressarmos a nossa gratidão e o nosso louvor ao Deus das nossas vidas e de toda providência. Louvor a Deus é o cântico que vamos entoar. Cântico de número 68 do Inário Salmos e Hinos. Cantamos sob a direção da maestrina Helen Heinsley e acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana. Convido você, neste espírito de adoração e louvor, a fecharmos os olhos, corações ao alto. Vamos falar com Deus em oração. Senhor Deus, Pai bendito, louvamos o Teu nome pela oportunidade que temos de mais uma vez nos acharmos em Tua santa presença, debaixo da Tua graça, desfrutando deste tempo precioso que em amor nos deste. Ah, Senhor, como é bom e agradável render-te
toda a adoração e todo o louvor. Para isto fomos criados e, fazendo-o, nos sentimos no cerne da Tua vontade para as nossas vidas. Somos obra das Tuas mãos, feitos para a glória do Teu nome, e assim nós Te glorificamos, nós Te bendizemos, nós Te exaltamos por tudo o que és e por tudo o que fazes nas nossas vidas, na vida desta comunidade de fé, nas vidas dos que são Teus. Assim oramos, bendizendo-Te em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Convido você, se você puder fazê-lo, a abrir comigo a sua Bíblia no Antigo Testamento, no livro dos Salmos. E nós vamos abrir juntos no Salmo indicado pelo Lecionário Cristão para este 24º domingo do Tempo Comum. É o Salmo de número 1, o primeiro do Saltério. Abramos, portanto, as nossas Bíblias no Antigo Testamento, no livro dos Salmos, no Salmo de número 1, cuja leitura fazemos desde agora desta palavra que fala assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. Inspirados pela palavra do salmista, vamos adentrando um tempo de contrição. E para ele nos preparamos com o canto do coral. Unimos os nossos corações às vozes do coro, fazendo do texto de sua canção parte das nossas preces a Deus. Guia, Senhor, é a súplica, composição de Thomas Atwood, na direção geral da maestrina Helen Heisley, com acompanhamento da pianista e organista Gisele Santana. E ainda a edição em vídeo do nosso irmão Daniel Schmidt. Meus passos errantes,
Adentramos, portanto, o ato da contrição, do recolhimento. Vamos guardar alguns instantes de silêncio na presença de Deus para conversarmos com o Pai Celeste no íntimo dos nossos corações. É tempo oportuno para fazermos a Ele a confissão das nossas faltas, recebendo dele o renovo que vem pela sua graça, pelo seu perdão. Vamos nos lembrar também dos nossos queridos que neste momento anseiam por um favor dos céus. Vamos orar em favor dos nossos amados que se encontram enfermos, daqueles que se acham enlutados, dos que lutam contra a crise econômica e o desemprego e a tantas lutas que temos travado. O Senhor conhece cada uma delas. Tudo confiamos às suas mãos benditas, seguros na sua providência, na sua misericórdia, que insiste em renovar sobre nossas vidas a cada manhã. Se você puder, nessa hora, dobre os seus joelhos e coloque-se assim diante de Deus em oração. Senhor Deus, louvamos e bendizemos o Teu nome, pela certeza que paira em nossos corações, por obra do Teu Espírito, de que ao dobrarmos os nossos joelhos aqui na terra e elevarmos a Ti as nossas orações com fé, com sinceridade de alma e em nome de Jesus, Tu te inclinas para nós, desde o mais alto dos céus, dando ouvidos às nossas preces, dando resposta às nossas petições. Ah, Senhor, como é maravilhoso, sobremodo maravilhoso, reconhecermos-nos a nós mesmos como objeto de um amor tão grande assim. Um amor que jamais poderíamos merecer ou reivindicar, pois sabemos que não possuímos em nós mesmos méritos algum que possamos apresentar perante Ti. No entanto, Senhor, confiamos neste amor que expressaste de modo inigualável na pessoa de Teu Filho, Jesus, o Cristo, o Salvador. Amor este que nos leva à oração e à gratidão, pois temos a plena certeza de fé de que fomos ouvidos e de que somos respondidos por Ti com a Tua superabundante graça. Rogamos-te, Senhor, que continues a ser conosco, estendendo a Tua bênção não apenas sobre nós, mas também sobre os nossos familiares e queridos todos, sobre todos aqueles que anseiam pelo Teu favor, sobre enfermos, enlutados, sobre aqueles que se veem em dificuldades financeiras, às voltas com o desemprego e tantos outros males que têm assolado a nossa sociedade. Tem piedade de nós, manifesta-nos o Teu poder e assim nós Te glorificaremos. Essa é a nossa oração e nós oramos em o nome do Cristo, Teu Filho, Salvador bendito, Jesus. Amém, Senhor. Sabemos que Deus ouviu a nossa voz e enviou resposta à nossa petição, estendendo-nos a sua forte mão, ergue-nos, coloca-nos de pé, firma-nos o passo e habilita-nos a novidade de vida na caminhada com o Senhor. Cristo te estende sua forte mão, cântico de número 352 do Inário para o culto cristão, é o cântico que entoamos sob a direção da maestrina Helen Heisley, acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana. Tens na tua vida mil problemas a enfrentar, tens desconfiança, já perdeu
tempo de aniversário, tempo de nos lembrarmos de que a igreja é um presente de Deus nas nossas vidas, mas Ele também nos chamou a sermos um presente na vida da igreja. E neste ato, o ato do ofertório, temos ocasião propícia para concretizarmos este intento. Você participa deste ato servindo-se para tal dos meios eletrônicos e digitais disponíveis a este fim. Nesta hora, na tela do seu monitor, você encontra os dados da conta corrente da nossa igreja e faz assim o seu depósito, a sua transferência da maneira mais segura. Participe e seja uma bênção. Vamos orar e pedir a Deus que consagre os dízimos, as ofertas do povo confiados aos cuidados da igreja. Senhor nosso Deus, Pai bendito, como é preciosa esta dádiva que nos concedeste, de termos em nossas vidas a realidade da igreja como um componente fundamental e que determina todo o conjunto. Ah, como é bom termos esta família na fé como parte de nossa própria história e ainda termos o privilégio de fazer parte da história dela também. 108 anos de vida organizada contabiliza a Igreja Presbiteriana de Copacabana. E nessa caminhada, tantas vivências pudemos colher, tantas e tão ricas experiências, tantos companheiros de caminhada que conhecemos, tantos irmãos que se tornaram amigos e que levaremos conosco para a eternidade, tantos ensinamentos preciosos, tantas bênçãos que não podemos contar. Recebe, Senhor, por meio dos dízimos e das ofertas desta comunidade, uma expressão de gratidão, uma oferta de louvor, que ela chegue a Ti como um aroma agradável, que Te seja agradável, que Te faça sorrir nos céus. Consagra com o Teu poder, ó Deus, esses recursos e que eles sirvam sempre para o cumprimento da Tua vontade, para o avanço do Teu reino, para a bênção dos Teus filhos. Esta é a nossa oração, feita em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Tempo de festa, tempo de aniversário, ocasião oportuna e ensejo para rever gente querida, que na condição de convidado especial vem juntar-se à nossa celebração, tomar parte conosco na nossa alegria. Hoje nos sentimos honrados, prestigiados, privilegiados por acolhermos na nossa celebração, no culto do Senhor, como pregador especialmente convidado, este distinto servo de Deus, o reverendo Homer Cardoso dos Santos, ministro do Evangelho, pastor do Presbitério Histórico da Guanabara e diretor do Seminário Teológico Presbiteriano Simonton, onde temos caminhado juntos como companheiros de docência e onde temos construído uma amizade preciosa para o meu coração. O reverendo Homer já esteve nesta casa em outras oportunidades e hoje nós, com muita alegria, vamos ouvir a palavra que ele nos traz, pois nos fala da parte do Senhor. E essa palavra é para a edificação das nossas vidas. Queridos irmãos, quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Algumas versões dizem: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome do Senhor Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse
que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quero primeiramente agradecer o convite que me foi feito pelo reverendo Mirabeau e agradecer ao Conselho pela oportunidade de estar trazendo a palavra do Senhor nessa noite, na comemoração dos 108 anos de história da Igreja Presbiteriana em Copacabana como igreja organizada. Louvo ao Senhor e que Deus abençoe ricamente a toda a liderança e que essa igreja continue sendo um instrumento para a glória do Senhor. Irmãos, o texto lido é um texto que, de uma forma muito particular, sempre mexeu muito com o meu coração. Aliás, a igreja de Filipos, a carta aos Filipenses, é uma história que nos traz profundas reflexões sobre o que é ser uma igreja e como ser conduzido. Lembremos que a igreja de Filipos, ela surge, na verdade, a partir de uma visão que Paulo recebe do Senhor. Ele compartilha com a sua equipe, que tem um projeto direcionado, tem um planejamento direcionado de visitar e aconselhar as igrejas que haviam sido plantadas na primeira viagem missionária de Paulo com a sua equipe, ainda com Barnabé entre eles. Mas agora o Senhor dá uma visão diferente. O varão macedônio está dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E eles entendem que Deus lhes está direcionando para entrarem na Europa, e ali eles entram e começam a plantar ali o Evangelho. É muito interessante que a primeira menção que encontramos deles desenvolvendo aquele trabalho foi procurar um lugar à beira do rio que pudesse ser um lugar de oração. Vejam, é a direção de Deus, é uma igreja que nasce na busca da oração, e ali eles encontram o primeiro grupo, um grupo de mulheres que está reunidas à beira do rio, e elas ouvem a palavra, e uma delas, chamada Lídia, a palavra diz que ela constrangeu-lhes o coração para que eles pudessem ficar na casa dela como um local para a pregação do Evangelho. Logo em seguida nós temos o relato daquela jovem que é liberta, que ela estava sendo abusada, digamos assim, por mercadores que usavam o dom de adivinhação que ela tinha para ganhar dinheiro. Eles são presos e na prisão Deus opera um grande milagre. E eu gosto sempre de dizer que o milagre não foi um terremoto que abre as cadeias, tira as algemas. O milagre daquele dia é que as portas do cárcere se abriram e nenhum preso fugiu. Ao contrário, o carcereiro chega e na hora que ele vai se matar, Paulo grita: estamos todos aqui, ninguém fugiu. E aquilo é algo tão tremendo, tão impressionante para ele, que ele naquela mesma noite entrega a sua vida a Jesus. Provavelmente essa é a igreja que nasceu em Filipos. Aquela comerciante que está junto com mulheres e entrega a sua casa para a pregação do Evangelho. Aquela jovem que foi libertada do poder comercializador da fé, e aquele carcereiro que viu o grande mover de Deus, o grande agir de Deus com pessoas que estavam ansiosas para se libertar do cárcere e não fugiram, tamanho poder de Deus manifestado ali. Fruto de ouvir a voz de Deus e buscar a voz de Deus, conversar com Ele através da oração. Lições preciosas que encontramos em Filipos. Passado o tempo, essa igreja fica sabendo que Paulo está preso e provavelmente passando necessidades, não somente físicas, mas também necessidades emocionais. A igreja aos Filipos envia até Roma uma ajuda, uma oferta de amor. Mas, irmãos, muito mais do que a oferta de amor. A igreja envia uma pessoa chamada Epafrodito, que leva até Paulo muito mais do que mantimentos. Leva o sentimento da igreja, o carinho da igreja, o amor da igreja, o modo de pensar da igreja relacionada a Paulo. É a sua gratidão, é a sua demonstração. E é interessante que, segundo relatos, a viagem de Epafrodito parece ter sido uma viagem muito difícil e ele chegou a correr risco da sua própria vida. Ele quase veio a morrer nessa viagem. Então, quando ele chega
até Paulo, ele chega demonstrando o amor daquela igreja e demonstrando também a capacidade de superação, que aquele amor estava presente na vida daquele homem, que superou as adversidades para simplesmente dizer para aquele apóstolo, aquele servo do Senhor, aquele discípulo encarcerado, que a igreja o amava. A igreja o amava. É muito legal porque, apesar de tudo isso acontecer e nós vermos na carta que as duas palavras que mais aparecem são amor e alegria, que demonstra que Paulo está sentindo e experimentando um gozo profundo do amor daquela igreja por ele, e a alegria intensa, mesmo sendo encarcerado. Apesar de tudo isso, o tema central dessa carta está ligado à pessoa de Cristo. E quando nós olhamos principalmente os primeiros capítulos, nós vamos perceber que em vários momentos Paulo está falando a respeito de Cristo. Ele já começa dizendo que Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e que do Senhor Jesus estejam com todos vocês. E vai dizer que dá graças por toda oração. Ele fala de pessoas que estão pregando o evangelho por motivos diversificados. Lembra aquela jovem que estava adivinhando? Agora parece que alguns resolveram entender, nós já temos até o caso de Elimas, o mágico na Bíblia, que o poder do evangelho também poderia ser um recurso econômico para eles, Parece até que a gente às vezes olha para essas coisas e pensa que é do nosso dia, mas em toda época, muitas pessoas que desejaram usar a fé como um mecanismo de enriquecimento. E Paulo diz, olha, eu não me importo com o que essas pessoas façam, eu importo que o nome de Cristo esteja sendo pregado, seja anunciado. Se eles fazem por ambição, se eles fazem de uma forma inadequada, isso são eles que vão prestar contas a Deus. Aliás, Jesus afirma isso, que muitos, ao se encontrarem com ele no final dos tempos, dirão, Senhor, Senhor, em teu nome, usamos o teu nome para fazer milagres, para fazer sinais, para fazer prodígios, coisas tremendas, coisas maravilhosas. Em teu nome fizemos. E Jesus diz, nunca vos conheci. Usando o contexto hebraico da palavra conhecer, é como se Jesus estivesse dizendo, nunca fiz parte desse negócio de vocês. Eu nunca estive com essa atitude de vocês. Paulo então demonstra que alguns pregam Cristo com diversos propósitos, mas o propósito dele é poder viver para Cristo. Um texto famoso que nós encontramos aqui no capítulo 1, a partir do versículo 20, ele diz assim, minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda ousadia, como sempre, também agora, Cristo seja engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Ora, irmãos, vamos pensar bem, vivemos para Cristo, mas trabalhamos pelo lucro. Então nem a morte nos assusta. Paulo diz que a morte vai fazê-lo encontrar o lucro pelo qual ele trabalhou a vida inteira. Então Cristo será engrandecido no seu corpo durante a morte, mas enquanto ela não chegar, a razão pela qual ele vive se chama Jesus Cristo. No versículo 27 ele olha para essa mesma igreja e diz assim, acima de tudo, vivam por modo digno do Evangelho de Cristo. Estou muito grato, sou muito alegre, feliz com tudo que vocês fizeram. É bom saber que vocês me amam, mas acima de tudo, que a vida de vocês expresse de forma digna o modo de pensar, o sentimento, a visão, a vida de Cristo Jesus. Então Paulo vai chegar nesse texto e diz assim, tenham então, irmãos, entre vocês o mesmo sentimento, ou o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. E que modo de pensar é esse? Que vivência é essa? Que sentimento, ou seja,
Qual é essa mola propulsora para viver como uma igreja que honra e glorifica Cristo Jesus na sua essência? Paulo vai abordar essas marcas na igreja, marcas que devem estar na minha vida, marcas que devem estar na sua vida, marcas que devem caracterizar a igreja do Senhor Jesus. E devemos lembrar, quando falamos de igreja, Agostinho separa a igreja visível da igreja invisível, né? Então, quando falamos da igreja invisível, falamos dos santos que estão espalhados por toda a terra, são os eleitos do Senhor, que já foram selados, marcados, são aqueles que o Senhor tem na terra e os salvará. A igreja visível, ela é composta pelos eleitos e também pelos não eleitos. Então, é onde nós nos reunimos, comemoramos as marcas da igreja, comemoramos o aniversário da igreja visível, onde se reúnem também os membros da igreja invisível. Mas entenda uma coisa, o fato da gente saber que essa igreja, esse templo físico, esse endereço, esse CNPJ que nós temos, ser uma composição que nós não podemos afirmar que é exatamente composta por 100% da igreja invisível, ou menos, né? Pode ter essa situação em alguns outros locais. Esta igreja também precisa ter o mesmo sentimento de Cristo. Toda a liderança, toda a nossa direção, tudo o que fazemos, tudo o que pensamos, tem que ser para a glória do Senhor. Essa igreja precisa ser marcada, ela precisa vivenciar, ela precisa entender que a visão tem que ser de Cristo e não a nossa, que a missão é de Cristo e Ele passa para nós e nós cumprimos o que Ele quer. É Ele quem dita as regras. Agora, como é que é ser essa igreja que caminha com o mesmo sentimento, com a mesma visão, com o mesmo modo de pensar do Senhor Jesus? Primeira coisa que a gente entende aqui, antes de compreender direto, é que Paulo dá uma pausa e diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, mesmo existindo na forma de Deus, Ele não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo, ou algo pelo qual ele devesse se orgulhar, ou alguma coisa que tivesse que ser lembrada em todo o tempo da sua vida, do seu ministério. Pelo contrário, ele tomou uma atitude diferente. Irmãos, é muito interessante essa visão, porque nós estamos olhando para Jesus e dizendo: o exemplo que Jesus deixa para nós começa pelo fato de que ele era Deus. E sendo Deus, ele, no ato do seu ministério, durante todo o seu tempo de vida terrena como homem, ele agiu como homem, ele serviu como homem, ele se dedicou integralmente para manter a sua missão, o seu foco, não usurpando para si, não desejando para si, ou não apelando em nenhum momento para, digamos assim, o seu título, o seu cargo, a sua função, a sua essência de ser Deus. Já poderíamos pensar por aí, que quando nós pensamos no modo de pensar de Jesus, nós estamos pensando no modo de pensar, no sentimento daquele que, sendo Deus, agiu plenamente como homem. Talvez aí nós podemos pensar, como igreja, nós temos o grande desafio, não de nos identificarmos com o ser de Deus, mas identificarmos com a atitude de Cristo, com o pensamento de Cristo, identificarmos com o ministério de Cristo. Então somos chamados para quê? Somos chamados para vivenciar esse ministério de acordo com a visão e o que foi passado por Jesus. E o que Jesus fez? Primeira atitude que nós encontramos nesse texto está no versículo 7, que diz que ao invés de Jesus se ater ou requerer ou desejar ser tratado como Deus, ele se esvaziou.
James Hunter ele vai trabalhar, mas essa visão que ele trabalha em Um Monge Executivo, ela é antiga, já foi trabalhada por John Haggai no livro que fala a respeito da liderança, né? Seja um líder de verdade. Ele fala sobre um princípio fundamental que diferencia a liderança de Jesus da liderança de quase todos os outros, né? Outros pensadores a respeito desse assunto. Enquanto o topo da pirâmide é o local do líder, na maioria das empresas e das instituições, Jesus trabalha a pirâmide invertida, onde o ponto mais baixo da pirâmide é o local aonde se coloca aquele que está na liderança. É como se estivesse dizendo, eu sirvo a todos. Irmãos, observe o que Paulo está dizendo. Ele se esvaziou assumindo a forma de servo. A palavra servo aqui é a mesma palavra que escravo, ou seja, ele deixa de ser o Senhor soberano sobre todos e sobre todas as eras e se torna escravo de outros seres humanos. O Criador se torna escravo da criação. Essa é a palavra que está dizendo, mas como servo, ele tornou-se semelhante a todos os seres humanos e reconhecido em figura humana, ele vai além, ele se humilha até a morte e morte de cruz. Mas vamos nos ater agora a essa condição de escravo. Será que Jesus se coloca como escravo dos homens ou ele toma uma postura de extrema dependência como se ele fosse um escravo daquele que é o seu Senhor? Quem é o Senhor? Quem é o Pai? Jesus ele não vem ao mundo com a missão de servir a nós. Jesus vem ao mundo com a missão de servir ao Pai. Tanto é que quando ele está na cruz, ele olha para o Pai e diz, tetelestai, está consumado. É ao Pai que ele se dirige. Ele é o servo daquele que lhe deu a missão. E para cumprir a missão, Jesus, ele em momento algum se coloca em algum grau de paridade com o Pai. Ele sequer busca fazer os seus direitos, até mesmo quando ele sente uma vontade, a tentação é grande, ele olha para o Pai e diz assim, seja feita a tua vontade, não a minha. Ele clama, se possível, passa de mim este cálice. Passa de mim esse cálice. Irmãos, no ministério de Jesus foram inúmeros os momentos em que ele foi tentado pelo diabo simplesmente para usar a sua divindade, usar o seu poder, mas ele decidiu servir com integridade, servir durante todo o tempo. Então, ter o mesmo modo de pensar de Jesus é pensar que somos servos de Deus, como canta o Paulo César, né? Cantava o grupo Logos, ainda antes, nós somos apenas servos e nada mais. Não temos que requerer nada que seja para o nosso agrado. Nós temos vivido tempos difíceis, irmãos, tempos em que o Evangelho tem sido questionado, fala-se em atualizar a Bíblia, trazer para os nossos tempos, sendo que a mensagem bíblica ela é atemporal. A mensagem da palavra de Deus ela está dentro de um contexto histórico, mas a verdade do Evangelho se aplica a todas as eras e a todas as gerações. A dinâmica que nós encontramos para compreender a visão de Jesus e o que ele espera da igreja se o Evangelho me confronta, eu mudo a minha vida, eu não mudo a palavra. O tempo que vivemos se algo não me agrada, eu mudo a lei, eu faço com que a lei beneficie as minhas vontades. Vivemos tempos difíceis, irmãos, mas o Senhor, nesses tempos difíceis, continua requerendo de nós que tomemos a mesma atitude de Cristo Jesus, o mesmo pensamento, o mesmo sentimento, a mesma forma de agir e nos esvaziemos de tudo que pode só pertencer a nós mesmos, tudo que nos dê alguma autoridade e nos coloquemos como servos, como escravos daquele que é o Senhor,
o único Senhor da nossa vida. A primeira atitude de Jesus é que ele se esvaziou. Ele não quis poder, ele não quis cargo, ele não quis função, ele não quis nada mais do que ser obediente, ser fiel, ser zeloso ao Senhor, ao seu Pai, ao nosso Deus, e isso ele o fez. Mas esse mesmo Senhor que se humilhou, ele também nos mostra que ele foi além do esvaziar-se. Ele aceitou a humilhação. O texto diz que ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Irmãos, talvez o ato mais difícil da história não tenha sido a encarnação de Jesus, mas a morte de Jesus. Naquele momento em que Jesus entrega voluntariamente a sua vida e ele entrega nas mãos do Senhor, era um momento de extrema tragédia, porque o Filho de Deus encarnado, o Messias, está morto. Mas era essencial a sua morte para que ele pudesse ressuscitar e pagar a punição que havia sido o julgamento, a sentença que havia dado a Adão no Éden. É muito interessante quando a gente pensa nas teologias e a gente começa a dar crédito a cada um de nós, as nossas obras. Recentemente ouvi, mas é um discurso que a gente ouve há muito tempo, né? Fulano de tal é tão bom que eu não acredito que o Senhor vai mandar para o inferno, e a gente olha para essa atitude de Jesus e não tem nenhuma ligação com nossas obras, com o que pensamos, com o que fazemos. Aliás, o pecado nos levou à morte. Qual o pecado que nos levou à morte? O pecado de Adão, a desobediência de Adão. Paulo deixa isso claro quando fala que o primeiro Adão nos levou à morte e Jesus veio como o segundo Adão, que morreu a nossa morte e nos deu a sua vida. Essa ação dele de se humilhar é uma ação que demonstra o amor de Deus, que demonstra o amor do Pai para com aqueles que ele escolheu com os seus eleitos, para com a sua igreja. Irmãos, é muito interessante que se no primeiro momento o modo de pensar, o sentimento de Jesus, que deve ser expresso pela igreja, é de se esvaziar, é de entender que todo o nosso dever, toda a nossa obediência, responsabilidade está vinculada ao Senhor que nos chamou, que nos deu a missão, que é Deus. Nesse momento essa atitude de Jesus nos faz olhar para frente, nos faz entender que se somos agraciados pela salvação, e Jesus, sendo Deus, se esvaziou e viveu a nossa história, viveu a nossa humanidade, viveu a nossa dor e morreu a nossa morte e agora nos deu a sua vida. Essa humilhação de Jesus, ela deve ser vivida pela igreja do Senhor Jesus também. E nos humilhar significa olhar para o mundo que ainda não conhece Jesus e entender que nós agora somos os mensageiros. Nós somos os missionários, nós somos os comissionados, nós somos os embaixadores, nós somos aqueles que estão dispostos a abrir mão de tudo para que o Evangelho chegue e alcance as vidas pelas quais o Senhor Jesus morreu. O Senhor Jesus morreu. Cada dia mais cresce no nosso tempo um evangelho que parece estar completamente desassociado da palavra humilhação. Aliás, no meu tempo de jovem, pouquinho tempo atrás, era muito comum dizer assim: Deus me colocou por cabeça e não por cauda. Sou filho do rei, sou filho do dono de todo mundo. E a gente com isso pensa que a prosperidade pode estar atrelada ao financeiro, pode estar atrelada à satisfação, aos bens, à paz, à tranquilidade, e não tem nada a ver. A verdadeira alegria que nós temos é falar como Simonton, que conclamado a voltar para os Estados Unidos,
porque havia um surto de febre amarela, porque não diríamos ele estava diante de uma pandemia, e muitos haviam sido ceifados, e muitos que podiam deixavam o Brasil para não serem acometidos pela doença. Ele diz que não existe lugar melhor para estar do que no centro da vontade do Senhor. A palavra do Senhor, ela deixa claro que homens, mulheres foram instrumentos de Deus, pessoas de todas as classes, de todos os níveis, educacional, financeiro, social, funções, quaisquer cargos que sejam. Deus levantou pessoas, instrumentos para a glória dele em todos os locais. Mas se queremos verdadeiramente servir o Senhor, precisamos entender que a humilhação é certa, porque o nosso alvo não é que o nosso nome seja exaltado, mas o nome do Senhor Jesus seja exaltado. E esse é o terceiro ponto, porque se ele se esvaziou, dando toda a sua, dedicando toda a sua vida, sua obediência como escravo do Pai, e ele espera que a igreja assim sirva a Deus, se ele se humilhou, assumindo a morte, se ele se humilhou, sendo obediente até a morte, morte de cruz, deixando com que todos os seus alvos pessoais fossem colocados em segundo lugar, ou fossem desprezíveis, para que ele pudesse testemunhar, anunciar e levar o evangelho do Senhor a todas as gerações. Paulo termina dizendo que ele foi por Deus exaltado. Por isso Deus também o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Ora, irmãos, como servos obedecemos ao Pai. Como gratos nós anunciamos ao mundo o evangelho que nos transformou, que transforma o Senhor. Mas uma promessa é certa, e o Senhor deixa isso claro para nós. Quando o Pai quiser, no momento de Deus, a exaltação será certa. Mas não como cantou uma cantora gospel em uma música que ela falava: oh meu Deus, eu preciso urgentemente de exaltação. A nossa maior exaltação é quando a gente encontra o lucro, ou quando nós podemos dizer, como Paulo: completei a carreira, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. É quando encontramos que vivemos para Cristo. Irmãos, a exaltação não é quando o nosso trabalho é concluído e alguém chega para nós e diz: parabéns, Homer, você fez um excelente trabalho. Nós gostamos disso e precisamos disso, mas isso tem que ser usado de uma forma dentro do nível dos dons da igreja. A exortação, a consolação, a contribuição, a parceria são elementos que se encontram dentro do nível paritário dos membros. Nós motivamos um ao outro, nós fortalecemos um ao outro, mas a exaltação verdadeira é quando o nome de Cristo é glorificado através de nós. Eu tenho certeza que, se for parar para contar nessa história de 108 anos da Igreja Presbiteriana em Copacabana, serão muitos os momentos em que lembraremos de pessoas, seja por uma ascensão profissional, ou seja por uma grande luta, ouviram o mundo dizendo que o Senhor Jesus é glorificado na vida daquela pessoa. Nós sabemos que muitas vezes queremos nos orgulhar ou nos agradar em ver o trabalho que temos produzido prosperar. Mas nós não estamos aqui para edificar o nosso nome. Nós não estamos aqui para que o nome da nossa igreja, da nossa denominação, para que nomes fiquem registrados na placa. A placa, ela pode registrar quem estava presente no momento de uma inauguração. Os cargos podem mostrar aqueles que Deus usou para direcionar, para conduzir, para fazer uma história prosperar.
mas a história de exaltação verdadeira está na vida de todos aqueles que ao longo de 108 anos de história dessa igreja fizeram com que o nome de Cristo se mantivesse firme, fizeram com que o nome do Senhor Jesus fosse exaltado, fosse aclamado em Copacabana, fosse aclamado no Rio de Janeiro, fosse aclamado mundo afora, dizendo: esse é o lugar onde o Senhor é Rei, onde Jesus é o Senhor. Para isso vivemos, para isso servimos, para isso nos humilhamos, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tenhamos o mesmo sentimento de Jesus Cristo, que sendo Deus, não quis fazer disso o seu ministério. Ao contrário, durante todo o tempo, todo o seu ministério, ele se colocou como servo, como escravo, fiel até a morte. E ele se humilhou abrindo mão de luxo, abrindo mão de muitas das suas vontades pessoais, para que a vontade do Senhor se cumprisse até o momento em que ele pudesse dizer: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Que sejamos como Jesus, que jamais procurou a exaltação, mas foi pelo Pai exaltado. E ao seu nome, ao nome de Jesus, todo joelho e toda língua confessarão, se dobrarão e confessarão, dizendo que Ele é o Senhor. A começar por nós, nossos joelhos dobrados em serviço ao Senhor, nossos joelhos dobrados vivendo no ministério e nossos lábios declarando ao mundo que Ele é o nosso Senhor. E tudo que fizermos seja para a glória de Deus Pai. Que Deus continue abençoando essa amada igreja. Deus continue prosperando essa amada igreja. E que esse mesmo sentimento de Jesus, sentimento expresso por Paulo ao falar que para mim viver é Cristo, possa nos levar até o último dia, até o último instante, a sermos fiéis como servos, dedicados a abrir mão de tudo se for necessário para que a glória dele se manifeste em nós e para que possamos, no momento certo, na hora certa, encontrar ele dizendo para nós: vinde benditos, meu Pai, recebam a herança eterna, a coroa de vida. Irmãos, que sejamos nós, servos que exaltam o nome do Senhor, o maior presente de aniversário para a Igreja Presbiteriana de Copacabana. Deus te abençoe, Deus te use e que essa palavra entre no seu coração. Amém. 108 anos de caminhada, motivos não faltam para orarmos, agradecendo a Deus pelas bênçãos derramadas e rogando a Ele o renovo da graça para os anos que virão no curso dessa caminhada com o bom pastor. Vamos pedir ao pregador deste dia que nos abençoe assim, dirigindo-nos a Deus na sua oração. Oremos ao Senhor. Pai querido, Pai amado, somos gratos ao Senhor pela história e pela vida da Igreja Presbiteriana em Copacabana. Hoje completando esses 108 anos de testemunho, de dedicação, de zelo pelo Teu Evangelho, não somente no bairro de Copacabana, mas em toda a cidade, em todo o estado e mundo afora. Pai, somos gratos por todos que passaram por essa igreja e fizeram ela ser edificada e fortalecida até os nossos dias. Pai, somos gratos pelos que estão servindo ao Senhor, testificando o Teu nome e labutando para que a Tua igreja continue firmada no Teu Evangelho e sendo testemunha da Tua glória a todo mundo.
Louvamos ao teu nome, Senhor, pelos que virão, pelos que encontrarão com o Senhor ou serão trazidos para servir ao Senhor na igreja de Copacabana. Rogamos a Deus que o Senhor continue abençoando a vida do reverendo Mirabeau, a vida de cada presbítero, a vida de cada diácono, a vida de cada líder que na sua área e com o seu dom dedica-se para servir e adorar o Senhor. Rogamos as tuas bênçãos, rogamos a tua graça, rogamos o teu favor, que o teu Espírito continue cada dia mais enchendo a tua igreja com a graça e o poder do Senhor. Essa é a nossa oração, com ações de graças, em nome de Jesus. Amém. Neste mês de aniversário, o púlpito da igreja estará, sim, sendo ocupado por pregadores especialmente convidados que vêm à nossa casa nos abençoar com a sua presença, com a sua participação, uma palavra que nos trazem da parte do Senhor, tanto no culto online quanto no culto presencial. Neste culto online recebemos o reverendo Romer Cardoso dos Santos, o diretor do seminário Simonton. Mas neste mesmo domingo, em nosso culto presencial, estamos recebendo o reverendo Miguel Marques Rodrigues, um ministro muito querido desta igreja. Hoje, pastor emérito na Igreja Presbiteriana de Botafogo, mas em outras ocasiões, ministro que atuou aqui como pastor, auxiliar e também efetivo em 2 mandatos. Um irmão querido que deixou marcas profundas nesta comunidade, marcas de amor, e cuja presença entre nós só nos traz alegria e motivos de gratidão a Deus. E esse mês prossegue assim, a cada domingo e também no dia 21 de setembro, quando estaremos efetivamente comemorando o aniversário da igreja no dia próprio da festa. Dia 21 de setembro, terça-feira, às 7h30 da noite, nós estaremos reunidos em sala virtual, através do aplicativo Zoom, celebrando o culto do Senhor, ouvindo a maravilhosa cantata que o coro Aideia Moraes está preparando para a nossa edificação e também recebendo como pregador especialmente convidado o querido irmão reverendo Sérgio Kitagawa, que é pastor na Igreja Presbiteriana de Niterói e também secretário executivo do Presbitério de Niterói, além de professor no seminário Simonton. Será uma bênção e eu espero você para tomarmos parte juntos nessa festa, nessa celebração. Chegamos ao término de mais essa celebração e eu convido você à oração final, a prece que aprendemos de Jesus, a oração do Pai Nosso. Ao término da mesma, vamos receber a bênção do Senhor e ela será impetrada sobre nós pelo pregador desta manhã, o reverendo Romer Cardoso dos Santos. Corações ao alto, falemos com Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amada igreja, ide em paz, e que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor incomparável do Deus Pai e a presença consoladora do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, esteja sobre o seu lar, esteja em todo o caminho por onde andares hoje e por todo sempre. Amém.